Seja bem-vindo a mais um audiobook do canal Zap Livros. O audiobook de hoje vai ser Além do Princípio do Prazer, de Sigmund Freud. Caso você queira ver o PDF desse livro, o link vai estar aqui embaixo na descrição, junto com o link da playlist completa do audiobook, se ela já saiu. Capítulo 1. Na teoria psicanalítica, admitimos sem hesitar que o fluxo dos processos psíquicos é regulado automaticamente pelo princípio do prazer. Isso é, acreditamos que esse fluxo seja sempre estimulado por uma tensão desprazerosa e então tome uma direção tal que o seu resultado final coincida com uma diminuição dessa tensão, ou seja, com uma evitação de desprazer ou uma geração de prazer. Quando consideramos os processos psíquicos por nós estudados, levando em conta esses fluxos, introduzimos o ponto de vista econômico em nosso trabalho. Julgamos que uma exposição que tente apreciar, ao lado dos fatores tópico e dinâmico, também esse fator econômico é a mais completa que por enquanto podemos imaginar, merecendo ser destacada com o nome de metapsicológica. Nesse assunto, não nos interessa investigar até que ponto, com a instauração do princípio de prazer, nos aproximamos de ou aderimos a um determinado sistema filosófico historicamente estabelecido. Chegamos a tais hipóteses especulativas em meio ao empenho de descrever os fatos da observação cotidiana em nosso campo e de prestar contas sobre eles. Prioridade e originalidade não estão entre as metas colocadas ao trabalho psicanalítico, e as impressões que estão na base da instauração desse princípio são tão óbvias que dificilmente seria possível ignorá-las. Em compensação, mostraremos de bom grado nosso reconhecimento a uma teoria filosófica ou psicológica que soubesse nos dizer quais são os significados das sensações de prazer e desprazer, tão imperativas para nós. Infelizmente, nada de aproveitável nos é oferecido sobre isso. Essa é a região mais obscura e inacessível da vida psíquica, e se não conseguimos evitar tocá-la, a hipótese mais frouxa a respeito, assim penso, será a melhor. Decidimos-nos a relacionar o prazer e o desprazer com a quantidade de excitação disponível, e não, de forma alguma, ligada, na vida psíquica, de tal maneira que o desprazer corresponda a uma elevação dessa quantidade e o prazer a uma diminuição. Não pensamos aí numa relação simples entre a intensidade das sensações e as modificações relacionadas com elas. Muito menos, segundo todas as tradições da psicofisiologia, numa proporcionalidade direta. É provável que o fator decisivo para a sensação seja a medida de diminuição ou aumento em determinado lapso de tempo. Aqui possivelmente entraria a experimentação. Para nós, analistas, não é aconselhável um maior aprofundamento nesses problemas enquanto não possam nos guiar observações bem precisas. No entanto, não podemos ficar indiferentes quando descobrimos que um pesquisador tão perspicaz quanto G.T. Fechner defendeu uma concepção de prazer e desprazer que, no essencial, coincide com aquela que nos é imposta pelo trabalho psicanalítico. A declaração de Fechner está contida em sua pequena obra Algumas Ideias sobre a História da Criação e do Desenvolvimento dos Organismos, de 1973, e reza o seguinte: desde que os incitamentos conscientes sempre se encontrem em relação com o prazer ou desprazer, também se pode pensar o prazer e o desprazer numa relação psicofísica, com as proporções de estabilidade e instabilidade. E sobre isso é possível fundamentar a hipótese, a ser desenvolvida com mais pormenores em outro lugar, de que todo movimento psicofísico que ultrapassar o limiar da consciência é dotado de prazer na medida em que, ultrapassando certo limite, se aproxime da completa estabilidade, e dotado de desprazer na medida em que, ultrapassando certo limite, se afaste dessa estabilidade. E isso enquanto existir entre ambos os limites, que cabe designar de similar qualitativos do prazer e do desprazer, uma certa extensão de indiferença estética. Os fatos que nos levaram a acreditar no domínio do princípio de prazer na vida psíquica
também encontraram sua expressão na hipótese de que o aparelho psíquico se empenha em manter a quantidade de excitação nele presente no nível o mais baixo possível, ou pelo menos constante. Trata-se da mesma coisa, apenas expressa em outras palavras. Pois se o trabalho do aparelho psíquico se orienta no sentido de manter baixa a quantidade de excitação, tudo o que é capaz de aumentá-la deve ser percebido como contrafuncional, isto é, como desprazeroso. O princípio de prazer se deriva do princípio de constância. Na realidade, o princípio da constância foi deduzido dos fatos que nos obrigaram a aceitar a hipótese do princípio de prazer. Ao aprofundarmos a discussão, também descobriremos que esse empenho do aparelho psíquico, por nós presumido, subordina-se, como caso especial, ao princípio fecheneriano da tendência à estabilidade, com o qual esse pesquisador relacionou as sensações de prazer e desprazer. Porém, então, precisaremos dizer que na verdade é incorreto falar de um domínio do princípio de prazer sobre o fluxo dos processos psíquicos. Se tal domínio existisse, a esmagadora maioria de nossos processos psíquicos teria de ser acompanhada de prazer ou levar a ele, enquanto a experiência mais geral contradiz energicamente essa conclusão. Ou seja, a situação só pode ser a de que existe na psique uma forte tendência ao princípio de prazer, a qual, no entanto, se opõe certas outras forças ou circunstâncias, de maneira que o resultado final nem sempre pode corresponder à tendência ao prazer. Veja-se a observação de Fechner a propósito de um caso semelhante. Porém, como a tendência à meta ainda não significa que ela tenha sido atingida, e a meta em geral só é atingível por aproximações. Se agora nos voltarmos à questão de saber que circunstâncias são capazes de impedir a imposição do princípio do prazer, voltaremos a pisar em terreno firme e conhecido, podendo, para dar uma resposta, invocar nossas experiências analíticas em ampla medida. O primeiro caso de tal inibição do princípio de prazer nos é familiar como um caso regular. Sabemos que o princípio de prazer é próprio de um modo de trabalho primário do aparelho psíquico e que ele é desde o começo inútil e até perigoso em alto grau para a autoafirmação do organismo em meio às dificuldades do mundo exterior. Sob a influência dos impulsos de autoconservação do eu, ele é substituído pelo princípio de realidade, que, sem desistir do propósito de um ganho final de prazer, exige e impõe adiamento da satisfação, a renúncia de muitas possibilidades para tanto e a tolerância temporária do desprazer no longo desvio que leva ao prazer. O princípio de prazer ainda continua sendo por muito tempo o modo de trabalho dos dificilmente educáveis impulsos sexuais. E acontece repetidamente que, seja a partir desses últimos, seja no próprio eu, ele subjugue o princípio de realidade com o prejuízo para o organismo inteiro. Entretanto, é indubitável que a substituição do princípio de prazer pelo princípio de realidade só pode ser responsabilizada por uma pequena parte, e não a mais intensa, das experiências de desprazer. Outra fonte de liberação de desprazer, não menos regular, resulta dos conflitos e cisões que ocorrem no aparelho psíquico, enquanto o eu atravessa o seu desenvolvimento rumo a organizações de maior complexidade. Quase toda a energia que preenche o aparelho provém das moções de impulsos herdadas, mas elas não são todas admitidas para as mesmas fases de desenvolvimento. Sucede repetidas vezes no meio do caminho que alguns impulsos ou parcelas de impulsos se mostrem incompatíveis em suas metas ou reivindicações com os demais, que podem se associar à unidade abrangente do eu. Eles são então separados dessa unidade por meio do processo de recalcamento, retidos em estágios inferiores do desenvolvimento psíquico e, de início, cortados da possibilidade de uma satisfação. Quando conseguem, depois de muita luta, obter por meio de rodeios uma satisfação direta ou subjetiva, o que acontece tão facilmente no caso dos impulsos sexuais recalcados, esse sucesso, que normalmente teria sido uma possibilidade de prazer, é sentido pelo eu como desprazer. Em consequência do antigo conflito que se desembocou no recalcamento, o princípio de prazer experimentou uma nova ruptura,
precisamente enquanto certos impulsos trabalhavam para obter um novo prazer em obediência a esse princípio. Os pormenores do processo por meio do qual o recalcamento transforma uma possibilidade de desprazer numa fonte de desprazer ainda não foram muito bem compreendidas, ou não podem ser claramente apresentadas. Mas todo desprazer neurótico é certamente desse tipo. É prazer que não pode ser sentido como tal. As duas fontes de desprazer aqui indicadas ainda não correspondem nem de longe à maioria de nossas vivências de desprazer, mas do resto se afirmará, com aparentes boas razões, que sua existência não contradiz o domínio do princípio de prazer. Afinal, a maior parte do desprazer que sentimos é desprazer perceptivo, ou é a percepção do pressionar de impulsos insatisfeitos ou é a percepção externa, quer esta seja penosa em si mesma, quer suscite expectativas desprazerosas no aparelho psíquico, sendo reconhecida por ele como perigo. A reação a essas exigências dos impulsos e essas ameaças de perigo, reação em que se manifesta a verdadeira atividade do aparelho psíquico, pode então ser dirigida corretamente pelo princípio de prazer ou pelo princípio de realidade que o modifica. Assim, não parece necessário reconhecer uma restrição mais ampla do princípio do prazer. E, no entanto, precisamente a investigação da reação psíquica ao perigo externo pode fornecer material novo e questões novas a propósito do problema aqui tratado.